Fala, trabalhador, tudo bem? Olha lá, incêndio na empresa, caso real ocorrido agora recente no Distrito Industrial aqui de Manaus. Empresa destruída pelo incêndio, o que acontece com seus direitos? O que acontece com o contrato de trabalho de você que trabalha nessa empresa? Bem, olha lá, como esse incêndio foi muito recente, ainda não sabemos a extensão, a dimensão, se a empresa vai voltar a funcionar, se toda ela paralisou, quando volta a funcionar, ainda não dá para saber. Mas, só para nós podermos fazer o vídeo, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Essa empresa, devido à grande proporção do incêndio, ela ficou completamente paralisada. Até vai voltar a funcionar, mas vai demorar alguns meses até que as obras sejam refeitas, porque as instalações foram destruídas. Pois bem, e nesses meses, o que acontece, repito, com o seu contrato de trabalho? É sobre isso que nós vamos conversar agora. Primeiro detalhe é o conceito do que é força maior, que está na CLT, nos artigos 501 e 502. Veja só, força maior é qualquer fato imprevisto e inevitável que afeta as atividades da empresa, faz com que sejam paralisadas as atividades da empresa. Agora, só adiantando, desde que não seja por culpa do empregador, vamos voltar a isso mais adiante, tá? Então, por enquanto é isso. Força maior é aquele evento imprevisível e inevitável que afeta as atividades da empresa. Bom, e o que pode ser feito? A primeira opção que tem o empregador é rescindir os contratos por força maior. É isso que está lá nos artigos 501 e 502. Só que, olha bem, veja só o seu direito aqui. Nessa rescisão por força maior, não é uma rescisão normal. O empregado perde alguns direitos que normalmente teria. Ele perde, por exemplo, aviso prévio. Ele não tem aviso prévio. O FGTS ele vai poder sacar o que está depositado, vai receber a multa, mas a multa não é a multa normal de 40% de uma dispensa sem justa causa. A multa é reduzida para 20%. O empregado recebe ainda o saldo de salário, recebe o 13º salário proporcional aos meses em que trabalhou, recebe as férias vencidas, se tiver algum período vencido, férias vencidas e férias proporcionais, ambas com o acréscimo de 1/3, e pode receber o seguro-desemprego se atender às demais condições, né? Tem que ter trabalhado, se for a primeira vez que ele recebe, ele tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 e por aí vai. Se atender às condições, você poderá receber, se habilitar para receber o seguro-desemprego. Então, essa é a primeira opção. A empresa, e geralmente é a mais adotada, porque a empresa não tem previsão de quando vai retomar as atividades e ela adota essa rescisão por força maior. A segunda e a terceira opções, na verdade eu vou falar juntas porque geram os mesmos efeitos. O que acontece? Pode haver a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a concessão de uma licença não remunerada. Vou falar juntas, repito, porque em ambas o resultado e os requisitos são os mesmos. Bom, olha lá, primeiro, nesses dois casos é necessário que haja um acordo. O empregador não pode impor essa suspensão do contrato e nem a licença não remunerada. Ele vai precisar celebrar acordo individual, ou seja, acordo com você, que é empregado, ou acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores. Quais são as características dessa suspensão do contrato ou da licença não remunerada? A primeira, que é a vantagem, o contrato de trabalho é mantido. Quando a empresa retomar as atividades, você volta a trabalhar normalmente. Então, o seu emprego será mantido. Por outro lado, durante o período em que perdurar essa licença não remunerada ou essa suspensão do contrato, você não vai trabalhar e nem vai receber salário. No máximo, se houver previsão lá no acordo, é possível que seja pago uma ajuda de custo, mas só se houver previsão. Se não tiver nada no acordo, nem uma ajuda de custo, não vai receber absolutamente nada. Por isso que eu repito, a única vantagem é que vai preservar o contrato para quando a empresa retomar as atividades normais. Ao longo desse período em que você estiver afastado sem trabalhar por conta da suspensão ou da licença,
não haverá sequer depósito do FGTS, tá bom? E mais, esse afastamento temporário, essa suspensão temporária ou essa licença não remunerada não permite nem levantar o FGTS e nem receber o seguro-desemprego. Por isso que eu comentei, a única vantagem dessa modalidade é que preserva o seu emprego, mas você não vai receber absolutamente nada nesse período. Bom, agora olha só, nós falamos sobre força maior, foi a primeira opção, mas vejam, lá eu comentei assim, desde que não haja culpa do empregador, é porque não será força maior se houve de alguma forma culpa do empregador. Por exemplo, na empresa havia uma instalação elétrica defeituosa, mal feita, uma gambiarra, que já havia sido alertado o empregador e ele nada fez, a gambiarra ficou por lá, acabou resultando no incêndio, que é isso mesmo que muitas vezes acontece. Nesse caso, isso não é força maior, tá? Só será força maior se não houve mesmo culpa do empregador. Havendo culpa, repito, deixa de ser força maior. E se ele for dispensar os empregados, vai pagar todos os direitos. Vai pagar com aviso prévio, vai pagar com 40% do FGTS, etc. Bom, uma última situação. Nesse incêndio aqui de Manaus, houve uma empregada que se feriu, tá? Felizmente não foi nada de grave, a moça está bem, está grávida inclusive, mas está bem, e o bebê também está sem nenhum problema. Mas vamos supor que houvesse danos por conta desse incêndio. Nesse caso, o empregador responderia pelos danos mesmo que não tivesse culpa, tá? A empregada está durante o trabalho, ou o empregado está durante o trabalho, e por conta desse incêndio sofre danos, sofre ferimentos, danos materiais, danos morais, danos estéticos, o empregador vai responder por esse dano, mesmo que ele não tenha culpa de coisa alguma, tá? Enfim, são as três opções que a empresa tem, são essas que eu mencionei, tá? A rescisão por força maior, se foi força maior, a suspensão temporária do contrato ou a licença não remunerada. Vai depender da empresa e das circunstâncias qual das opções adotar, porque se for um prazo muito longo, vai levar 2 anos para restaurar as instalações da empresa. Possivelmente a empresa não vai fazer suspensão temporária, ela vai mesmo dispensar por força maior e vai, quando retomar, se retomar, ela vai contratar novos empregados. Mas enfim, a opção é do empregador e, repito, vai depender das circunstâncias, tá? Agora, detalhe, é fundamental que a empresa, ao adotar a sua opção, que ela comunique de modo formal aos empregados qual vai ser a solução que ela vai escolher. O empregado, claro, tem o direito de saber se ele vai voltar a trabalhar ou se ele já está dispensado. Fique atento aos seus direitos. Bom, esperamos que esse vídeo ajude a esclarecer as dúvidas que, com certeza, aqui em Manaus, principalmente, onde isso aconteceu, deve estar na cabeça de muito empregado, principalmente para quem trabalha nas empresas atingidas. Então, fique atento, qualquer coisa, consulte o seu advogado e não esqueça, inscreva-se no nosso canal e faça sempre os 4C. Você comente, curta, compartilhe e nos siga. Até a próxima.